Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje o nosso episódio 57. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Loriberto, sou um homem branco, cabelo bem curtinho, estou usando um cavanhaque também, mais ou menos grisalho, e estou vestindo uma camiseta preta com a logo do nosso podcast, um coração que é abraçado por mãos, ao centro um microfone estilizado e embaixo o escrito Dádiva e Gratidão Podcast. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, também nos seguir lá no Instagram, no Facebook e também no Spotify, onde você pode nos acompanhar por áudio e vídeo. Agradecer também ao nosso apoiador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. E hoje, nesse episódio 57 especial, eu tenho o prazer, o privilégio de receber aqui a Blucan, a Associação Blumenauense na luta contra o câncer, que há 16 anos vem proporcionando qualidade de vida às pessoas em tratamento contra o câncer, bem como a seus familiares ou responsáveis, oferecendo-lhes orientações de natureza biopsicossocial, nutricional e jurídica, e suprindo as necessidades que são decorrentes no tratamento. E a Beatriz Mansky, que é orientadora social, está aqui para falar um pouco mais, para nos trazer aí um pouco mais de conhecimento a respeito da Blucan. 16 anos já, olha, já é uma caminhada, já é uma jornada. Beatriz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É muito bom estar aqui, podendo falar da Blucan, né? Já são 16 anos e a gente sente que poucas pessoas ainda em Blumenau conhecem a Blucan. Então, para nós é bem importante estar aqui, podendo divulgar um pouquinho do trabalho que a gente faz. Que legal. Vou me apresentar, fazer minha audiodescrição, né? Eu me chamo Beatriz, eu sou uma mulher branca, cabelos médios, loiros, de salão. Eu estou com um terninho preto, a blusa de uniforme branca da Blucan. Eu acho que é isso. Que bacana, que bacana. 16 anos de Blucan. Conta para nós como é que surgiu a ideia da Blucan, a origem dela, para a gente entender um pouco essa jornada aí também. Bom, há 16 anos atrás, tinha uma outra OSC aqui em Blumenau, né, que a sede era em São Paulo e tinha em vários outros lugares, acho que em Joinville ou Jaraguá também tinha. E essa sede dessa OSC de São Paulo, foi descoberto que tinha um problema ali com a questão do financeiro, né? E aí foi fechada todas as OSCs, apesar de a de Blumenau estar em dia, foi fechada, né? Porque a sede fechou. E aí a pessoa que trabalhava na OSC aqui em Blumenau viu como essas famílias, né, ficaram desamparadas. E aí ele não se conformou com aquilo, né? E aí ele buscou o pastor Haroldo, né, que é o pastor lá da Igreja Aba, pediu ajuda, né, para poder acolher essas famílias novamente. E aí foi onde surgiu a Blucan. Olha só. É engraçado, né? Porque a partir de uma situação que a princípio não tinha nada a ver, né, com a unidade aqui de Blumenau, mas por uma outra questão. Infelizmente é aquele Puxa negócio, vida. por causa de alguns, todos pagam o preço, né? Então, ainda bem, né, que a gente encontrou pessoas generosas que entenderam a situação, né, desses cadastrados que iam ficar totalmente, né, ao léu ali, né, e conseguimos dar uma assistência para essas famílias, né? E aí surge a Blucan, A Blucan surgiu assim. dessa independente de qualquer outro CNPJ, forma. Exatamente. atendendo
a nossa cidade. Na verdade, assim, ela atende só Blumenau ou acaba atendendo A gente região atende também? Blumenau e região, todas as cidades que fazem vizinhança com a gente, né? Gaspar, Pomerode e Indaial. Entendi. E assim, basicamente, a atividade dela, a gente até estava conversando no off aqui, ela é assistencial, não tem assim questão Isso. de saúde, daí é encaminhado para os outros equipamentos que temos na cidade, né, na área de saúde. Isso, exatamente. Eu estava até te explicando, né, que a nossa cor ali é o verde e o azul, né? O verde porque é da assistência, né? Assistência social, a cor é a verde, né? Então a Blucan, ela é voltada especificamente para assistência, né? Bastante gente procura a gente para fazer exames e tudo mais, então a gente explica que na verdade a Blucan ela ainda não tem essa parceria, né, com esse tipo de exame, mas a gente auxilia nessa parte realmente assistencial, na parte de cesta básica, às vezes a pessoa não tem como comprar um suplemento, né? Porque alguns, devido ao câncer, não conseguem mais se alimentar. Então, eles tomam esses suplementos, né? Essa parte a gente auxilia com fralda, empréstimo de equipamento hospitalar como cadeira de roda, cama, né, hospitalar, essa parte a gente consegue ajudar. Mas a parte de medicação, né, mesmo médica de saúde, aí não é a nossa função, né? Mas aí vocês fazem a indicação, pelo menos onde a pessoa pode ir? Isso, geralmente daí passa com a nossa assistente social, que ela faz todos os encaminhamentos para a rede daí. Entendi. E tem muita gente atendida? Hoje a gente tem 65 cadastrados na Blucan, né? Já passaram várias pessoas no decorrer desse ano, né? E de outros anos, né, conosco, mas no momento a gente está atendendo esse público, né, e é um público, assim, que a gente ama atender, né, a gente tá lá para eles, a gente gosta de fazer com que eles se sintam realmente acolhidos, né, e é uma situação que a gente sabe que é bem difícil, é um momento bem difícil que a pessoa tá passando. Vocês atendem também, obviamente, a família junto, né? E então são famílias, estou imaginando aqui que são famílias que têm uma dificuldade também financeira. Então, o câncer ele não escolhe em quem ele vai, né? Enfim, é uma questão assim bem complicada, porque às vezes a pessoa ela tem um financeiro bom, mas daí vem o câncer. Aí tu imagina às vezes a medicação, o valor da medicação, o valor de uma... Gente, o pacote de fralda, quando tu precisa e tu vai pesquisar, é muito caro. Aí tu começa a tomar suplemento e tudo mais, e às vezes a pessoa, nessa situação, às vezes até ela tinha, mas vai se passando o tempo, às vezes ela vai precisar de um auxílio. A gente reconhece alguns, assim, que no começo estavam, né, tinham uma vida estável, né? E aí, por causa do câncer, né, precisam de um apoio. Então a Blucan ela não atende hoje só pessoas de extrema vulnerabilidade social, mas às vezes que no decorrer da situação aconteceu de precisar de ajuda. Na verdade, quem precisa vai chegar na Blucan e vai ser atendido. Exato, e aí a questão é como que chega na Blucan, né? Hoje a gente tem a assistência social do hospital, às vezes encaminha para nós, né? Porque vê a necessidade, ou às vezes até vinda do CRAS, porque a gente tem essa questão de trabalho em rede, né? A gente até tem um serviço que a gente faz para o CRAS, né? Que são o Grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Então, às vezes também essas pessoas vêm indicadas do CRAS pra gente. Vamos falar sobre esse grupo depois para entender qual claro. é uma das atividades que vocês promovem aí, né? Então, assim, tem a maior parte dos atendimentos vem, então, pela rede. Pela rede. Mas se alguém aparecer lá também, assim... Também atendemos. Às vezes a pessoa ouviu falar por um outro, né? Liga, a gente sempre atende. Sempre vai passar primeiro por mim, depois pela assistente social, né? Porque é a assistente social que vai fazer a avaliação socioeconômica, né? E ver o que realmente a pessoa precisa. Hoje ela precisa de uma cesta. Talvez não vai precisar de uma cesta, mas talvez vai precisar de um grupo de apoio, né? Então, depende muito, né, do que a pessoa vai precisar e ela vai ter esse acesso ao serviço. Ou às vezes vai precisar de um advogado, enfim, a gente tá ali para tentar adequar, né, os benefícios para cada pessoa. Isso é interessante, essa questão que eu li aqui há pouco, né, esse apoio jurídico, né, porque às vezes a pessoa pode ter algumas
alguns benefícios, né, relacionados mesmo à previdência, e não sabe, né? Não sabe nem por onde caminhar, por onde ir. Então, se tem essa possibilidade, né, de ter um apoio jurídico, certamente vai facilitar também a vida da pessoa e da família, né? Porque eu imagino que a pessoa perde o chão, né? Quando a pessoa e a família perde o chão quando vem um diagnóstico, né? E agora, né? O que fazer, né? E assim, o jurídico vocês têm, então, é uma parceria também com... A gente tem 3 voluntários hoje, né? 3 advogados voluntários. Um é um casal, né? E outra é uma advogada, né? Que trabalha. Eu não sei te falar qual o escritório que eles pertencem, mas eles vieram, né? Não em nome do escritório, mas deles mesmos, né? Se oferecer para fazer esse trabalho voluntário. Bacana. E são muito queridos, estão ali à disposição, né? E eles conseguem atender, assim, em torno de cada um, né? Se oferecer para atender, assim, pelo menos 2 cadastrados por mês, se tiver essa necessidade, né? Porque não é simples. Um pouco a gente conhece, assim, esses trâmites tudo burocráticos e às vezes e faltou uma documentação, às vezes tu não consegue o acesso ao benefício que tu teria, né? Exatamente. E aí com esse apoio, certamente já dá uma ajuda muito, muito especial, né, para quem precisa, né? E é como você falou, às vezes a pessoa está numa situação que ela começou ali o tratamento, tá tudo certo, mas daqui a pouco ela precisa de ajuda, né? E ter uma rede assim de apoio, né, onde ela possa chegar e tem vários serviços à disposição, vamos dizer assim, isso ajuda ela também, né, nesse enfrentamento da doença, né? Que bacana. E vamos lá, o que mais nós podemos falar aqui, especialmente sobre a parte dos atendimentos de vocês, né? Eles são realizados na própria instituição ou tem ambientes fora que é feito atendimento? Como é que funciona isso? Hoje, a questão da advogada, né? A gente tenta que seja ali na Blucan mesmo, né? Na verdade, a gente tenta dar o menor trabalho possível para os advogados, já que eles são voluntários, né? Então, a gente colhe toda a documentação para enviar para eles, para não precisar eles também estar indo até na Blucan, né? Mas daí o cadastrado vem até nós, a gente ajeita toda a documentação e encaminha, né? A gente tem uma parceria com uma fisioterapeuta, a Bruna. Ela se ofereceu, né, como voluntária para atender os nossos cadastrados também, na parte até de fisioterapia pélvica, né, que tem alguns que por causa do câncer às vezes precisam, né. Como a gente não tem esse espaço na Blucan para ela estar trabalhando com essa questão, porque tem que ser esterilizado, tudo mais, né, então daí eles se deslocam até o consultório dela, que é ali perto. A clínica dela é ali pertinho da Blucan, então também não fica difícil. A Blucan fica na Itopava Norte. Isso, na rua P da Rainha 220. Ali tem a Geral 25 de Julho, é uma ruazinha atrás, assim. Entendi. Bacana. Então tem jurídico, tem fisioterapia, que outras parcerias vocês têm? E serviços, no caso, que são oferecidos? Aí né? Tem o serviço de convivência que eu falei antes ali um pouquinho. Ele é em parceria com o CRAS, né? A gente desenvolve esse grupo. E como é que funciona? A gente atende daí não só os cadastrados da Blucan que tem câncer, mas também pessoas em vulnerabilidade social dentro desse grupo, né? Então, a gente busca saber quais são as necessidades desse grupo para trazer palestras, né, que sejam interessantes, né? Por exemplo, a gente está vendo que hoje a necessidade é que tenha uma nutricionista, né, que ensine um pouquinho sobre, por exemplo, agora a gente teve o Maio Roxo, né? Então a gente trouxe uma nutricionista para falar sobre doenças inflamatórias intestinais, né? Que trouxe para os nossos cadastrados. Mas também já tivemos o Nando lá falando sobre plantas punks, né? Que é bem interessante. Poxa, às vezes eu não tenho condição de estar comprando um alface no mercado, mas eu tenho lá no meu canteiro uma planta que eu acho que é mato, mas não é, eu posso estar comendo. Então a gente vai vendo a necessidade. Já tivemos pessoas
pessoas da área de administração também, para ensinar um pouquinho essa questão de como cuidar do financeiro, né, economia doméstica. Então a gente vai vendo qual a necessidade daquele grupo para trazer as palestras. A gente também conta com psicóloga na instituição, né? A gente está com um projetinho agora para ter grupos, né? Não só atender então o cadastrado, mas fazer um grupo para a família, porque eu geralmente fico lá na frente, né, com o familiar, enquanto assistente social faz o atendimento como cadastrado, né? E aí a gente vê que o familiar, ele também tem essa necessidade de um atendimento psicológico, porque na frente da pessoa, ele não pode se sentir abalado, ele não pode demonstrar, né, que ele tá abalado com aquela situação, mas ele também tá fragilizado e ele também precisa desse atendimento, né? Então, aí contigo ali eles acabam demonstrando. Desabafando, se abrindo um pouquinho. Então a gente vai conversando na medida que a gente consegue, né? Mas nada melhor do que alguém que realmente é formado nessa área, né? Que vai conseguir dar um suporte melhor para essa pessoa, né? Então a gente vê essa necessidade de estar criando esse grupo também, né? Separado do serviço de convivência, né? Ser um grupo para familiar também. Interessante. Aí isso é feito daí... O de convivência é feito lá na Blucan mesmo. O grupo de apoio que a gente está tentando montar também vai ser na Blucan. A Blucan hoje ela tem esse espaço para estar desenvolvendo pelo menos um grupo de 20 pessoas, assim, né? Esse serviço de convivência, a idade é dos 30 aos 59, que é o grupo de quinta-feira, e o grupo de terça-feira é dos 60 mais, que daí... até 80, 90, enquanto tiver à disposição, né, a gente acolhe lá. A gente também tem o serviço de capelania, né? Às vezes a pessoa ela não está conseguindo frequentar a Blucan hoje, né? Então a gente oferece esse serviço, né, de capelania, que não é algo que é para levar uma religião, né? Mas sim um capelão que vai fazer a escuta, né, dessa pessoa que às vezes está passando por uma situação de vulnerabilidade, que precisa, né? Às vezes não tem com quem conversar. Então a gente tem o capelão que vai até na casa da pessoa, ouve. Se a pessoa quiser, ele ora junto, né? E é um serviço bem bacana, assim. Interessante. O simples fato quando a gente ouve, né? A pessoa está com câncer, já dá aquela... sei lá, bate desânimo, bate... que puxa, uma lamentação, né? E quando você tem uma instituição e pessoas que estão ali para dar esse suporte... passar também por todo esse processo fica mais leve, né? Não sei como vocês percebem assim a evolução quando chega a pessoa, né, recém-diagnosticada ou até o momento que vocês vão acompanhando ela, como fica esse desenvolvimento dele, da pessoa, tem se mostrado assim, vocês sentem que isso ajuda realmente a pessoa a enfrentar essa caminhada, esse tratamento? Com certeza, com certeza. Quando a gente tem um apoio, né, é diferente. Mesmo quando a gente tá doente, às vezes não é nem câncer, né? Se a gente tem um familiar ou alguém ali para se apoiar, já dá aquela sensação, tô bem cuidado, né? Então, e a gente tenta, né, na Blucan ser essa pessoa que vai realmente acolher essa pessoa que tá chegando ali, né? Para ela poder realmente se sentir amparada, né? Por isso que a gente busca ali essa ajuda de advogado quando é necessário. E a gente busca profissionais justamente para a pessoa se sentir acolhida, porque realmente é um momento que a pessoa está se sentindo extremamente fragilizado, né? Às vezes não sabe nem para onde que vai correr, o que tem que fazer, onde tem que ir, né? Então a gente busca dar esse suporte, né, para a pessoa poder se sentir mais tranquila também, né? E eu acho bem legal o serviço de convivência, porque às vezes tem pessoas que estão no começo do tratamento, mas tem pessoas que já estão no finalzinho do tratamento e às vezes no meio. Então é uma troca, assim, entre eles de, olha, eu passei assim, a gente tá aqui para te apoiar, sabe? Então é bem bacana, assim. E ali a gente atende não só pessoas que têm um tipo específico de câncer, né? Então chegam para nós vários tipos, né? Câncer de estômago, de próstata, de mama, são vários diagnósticos de câncer, né? Então é bem bacana essa troca de experiência deles, entre eles mesmo. Interessante. Essa era uma questão que eu ia perguntar, assim, né? Se tinha um tipo só ou é aberto, assim, né? Foi diagnosticado com câncer, então pode estar buscando o apoio. Então, na verdade, vocês não olham
qual é o tipo que tem. Não, né? foi diagnosticado com câncer, a gente É a auxilia pessoa no que que conseguir. vai ser assistida daí. A gente também agora, recentemente, a Suelen veio conversar com nós, ela também é outra voluntária nossa, né? Ela é da parte de estética, então ela se ofereceu para essas pessoas que estão fazendo químio, né, e rádio, que perdem o cabelo, perdem a sobrancelha. Então, ela também está de forma voluntária auxiliando essa parte de fazer a sobrancelha dessas mulheres. Então, porque, poxa, tu já tá num momento fragilizado, né? A gente sabe que para mulher é muito importante essa estética. Às vezes até homem, né? Não vamos dizer que é só a mulher, né? Que se preocupa. O homem também, imagina, né? Tu vai perdendo a sobrancelha, né? E é legal que o trabalho dela é aquela sobrancelha... Eu não sei se chama assim, posso estar equivocada, mas é aquela fio a fio. Então, tipo, voltou a crescer a sobrancelha, tá tudo bem, porque aqueles pelinhos vão saindo, né, do que ela fez. Então, é bem bacana, assim, o trabalho dela também. A gente ficou bem feliz com esse contato dela também, porque, né, a gente vê que realmente as cadastradas, elas precisam desse carinho também, né? É interessante. Isso me lembrou uma outra história, que é de uma instituição que atende mulheres que... É uma casa de... Tá fugindo o nome agora. Vítimas de violência? Não. Ela é o Serene, que tem só para feminino. Ah, legal. Né? E aí lá eles fazem também, assim, uma vez a cada tempo, assim, o dia da beleza. Então vai cabeleireira, vai fotógrafa, vai maquiadora. E aí aquelas internas, elas também recebem esse cuidado, digamos assim, né? Que é justamente para trabalhar essa questão da autoestima, né? Dentro daquela dificuldade que elas estão passando, mas... né? E aí você traz também uma fala semelhante, assim, né? É importante, não é só o cuidado, digamos... emocional e espiritual da pessoa, mas vocês também têm esse olhar para o externo, né? O físico também. Né? Isso. A gente até tinha na Blucão o Dia da Beleza, né? Que a gente, inclusive, aproveitava para divulgar as peças do bazar, né? Mas, em decorrer de que foi faltando voluntários para estar lá auxiliando, né? Esse Dia da Beleza, a gente acabou priorizando outras coisas, né? Mas a gente quer voltar, assim, com o Dia de Princesa para as cadastradas também. É algo que a gente tem esse olhar, né? Que elas precisam disso, né? E a gente vê a mudança delas, né? Elas ficam tão felizes, né? Então, é algo, assim, que a gente quer estar voltando também a ter esse Dia de Beleza. Parece pequeno, né? Mas, na verdade... No Dia das Mulheres, a gente fez, né? A gente fez. E elas saíram de lá super felizes, né? A gente fez a unha, cabelo e maquiagem, assim, pra elas, né? E realmente parece algo tão simples, né? Às vezes até fútil, né? Na mente de algumas pessoas, mas só que não é. Porque a gente sabe que esse cuidado também auxilia, né? É algo que a gente se sente melhor, né? A gente se olha no espelho e, poxa, tô bonita, né? Já ajuda também, né? Com certeza, que bacana. Que legal. Os homens só não ganham unha, mas podem... Os homens, agora no Dia dos Homens, a gente tá planejando ter um corte legal pra eles, legal, assim. Bacana. Que show, que bacana. Você aqui também, né, na missão tem a questão da nutrição. Vocês ali a preocupação é mais só com a parte de alimentos ou tem também o apoio de nutricionista ali? Então, a gente tem algumas nutricionistas voluntárias, mas que vão para as palestras que a gente tem lá. Como eu comentei, né? O Maio Roxo, a gente teve ali uma nutri, né? Então, a gente vê de tempos em tempos para ter uma nutricionista ali dando uma palestra, né? Mas, claro, não... quem sabe futuramente a gente também consiga alguém, né, para estar ali podendo atender os nossos cadastrados ali também, né? E aquilo que eu falo, às vezes a gente pensa, mas eu vou dar só uma consulta nutricional por mês, é pouco. Mas e se 2, 3, 4 nutricionistas se voluntariarem, né, para dar esse atendimento, né, para um cadastrado por mês, né? Então é bastante, se for parar para analisar. Um é pouco, mas se várias pessoas se dispuserem a um por mês, é bastante.
E a gente vê essa necessidade. Outra coisa é que a nossa cesta básica hoje, a gente não consegue... Porque o câncer é um dos alimentos dele, né? É o açúcar, é o trigo, né? A gente sabe que está muito alinhado com essa questão de alimentação, né? Mas, infelizmente, a nossa cesta hoje é uma cesta normal, digamos assim, né? A gente gostaria de poder proporcionar uma cesta diferente, né? Mas no momento que a gente consegue, né? E a gente, claro, também tem que lembrar que não é só o cadastrado que vai comer, é a família também, né? E a família, às vezes, não entra na mesma restrição que o cadastrado, né? É verdade. Então, já fica o convite aí para nutricionistas, né, que queiram doar se voluntariar. um tempo, né, para ajudar aí o cadastrado e também a família, né? Porque acaba sendo se estendendo esse atendimento para os familiares também, né? Exato. A gente vê que é algo assim muito importante, né? Porque se tu for pesquisar mesmo, tu vai ver que tá, né, alinhado ali, né? Essa questão de alimentação, né? E hoje, infelizmente, a nossa alimentação é muito fast food, muito açúcar, muito trigo, né? A gente tenta evitar, né? Mas a gente sabe que acaba consumindo bastante ainda. É verdade. É verdade. Vamos lá, vamos ver. Oficinas são oferecidas, algumas oficinas lá também pela Blucan. Já as oficinas estão dentro também do serviço de convivência ali, porque o serviço de convivência ele tem esse intuito de palestras, oficinas, informações, né? Então a gente oferece bastante coisa nesse sentido. Lá com o Nando, ele fez uma oficina sobre plantas punks. Ele também construiu, inclusive, uma horta lá na Blucan pra gente. A horta é dos cadastrados, eles ajudaram a fazer, né? Então, esse cuidado com a horta também já é um tipo de terapia, né? E tá lá pra eles, né? Tudo que a gente planta, né, é pra eles colherem também. E o bacana é que eles podem aplicar isso em casa depois também, né? Exatamente. Caso quem mora em apartamento pode até cultivar em vasos também, que também é possível, né? A gente pensou na horta porque a gente viu assim que alguns cadastrados nossos idosos, né, estavam mudando de casas onde eles tinham terrenos para plantar e aí se mudaram para apartamento e a gente viu eles ficarem tristes porque não tinham mais o espaço deles, né? Entendi. Então a gente pensou, vamos fazer alguma coisa diferente por eles também, né? Daí foi onde entrou a ideia da horta, justamente para eles poderem estar ali na Blucan cuidando da hortinha, né? Que também é deles. Bacana. Bom, você citou idades, assim. O grupo maior, assim, é de idosos que vocês atendem ou ele está naquela faixa intermediária ali, de 30 a 60? Hoje, tirando o grupo, né, a gente atende a partir dos 18 anos, né? Crianças a gente não atende, daí a casa de apoio, né, que faz esse atendimento com as crianças, né? Mas a gente atende dos 18 em diante. Agora, te falar se o grupo de idosos é maior, eu acredito que não. Ali o pessoal da meia-idade, ali dos 30 aos 50, eu acho que tem a mesma quantidade, assim, mais ou menos, de pessoas. Só que a gente vê que essas pessoas, dos 30 até aos 60 ali, frequentam um pouquinho menos a Blucan, porque a maioria deles realmente está em tratamento mais intensivo. Então, é um pouquinho mais complicado para eles estarem ali, né? Os idosos, em sua maioria, já passaram pelo tratamento. A maioria, né? Não todos. Às vezes estão ali numa questão de remissão ou, né, aguardando, né, o tratamento. Mas a maioria já enfrentou, né? Agora, o pessoal mais novo tá passando pela químio, pela rádio. Então, dificulta um pouco deles estarem ali, mas são atendidos também. Interessante. Bazar vocês têm também? A gente tem o brechó que fica aberto de segunda a sexta, né? A gente só não atende nos dias de grupo, né? Que é terça e quinta à tarde, porque justamente como eu tô ali auxiliando a dar o grupo, sou eu que cuido do brechó, eu não tenho como estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? E a gente também tem alguns eventos durante o ano, e um deles é o Super Bazar que a gente vai ter agora dia 10 de junho,
né? Que é justamente a gente tentar arrecadar o máximo possível de roupas, né? Para ter também roupas novas ali. E a gente faz um precinho bem legal, assim, que é um dos eventos que a gente usa para poder ter um recurso financeiro para ir se mantendo durante o ano. Um dos outros eventos que a gente faz, que a gente tem, né, convênio ali com a prefeitura, é o pedágio, né? Acho legal frisar que a instituição hoje ela tem todos os certificados, toda a regulamentação certinho, né? Por isso que a gente pode estar participando do pedágio, né? Então é um dos jeitos também que a gente tem de arrecadar esse valor para ir se mantendo conforme o ano. A gente também tem a nossa macarronada, que já passou esse ano, né? A gente vendeu 300 tickets, né? Foi bem bacana, assim. Bacana. E eu acho que são esses eventos agora, assim, que a gente faz ao decorrer do ano. Aí os demais eventos que a gente tem é para os cadastrados mesmo, né? Que nem a festa de Natal, aí é para agregar para eles. Digamos. Interno. Que bacana. E como você tem sentido, assim, a participação da comunidade nesses eventos? Como o pedágio, como a macarronada, a participação é efetiva ou assim sempre vocês percebem dificuldade? Bom, você está agora 1 ano e pouco, né? Então não tem assim muito do histórico, mas assim você deve ter ouvido falar um pouco a respeito, né? De dificuldades no passado. Isso se mantém hoje ainda? O pessoal é meio desconfiado muitas vezes para querer ajudar. Como é que vocês têm percebido isso dentro da instituição? Na questão de ajuda nos eventos, como a gente tem essa ligação com a Igreja Aba, que é a nossa mantenedora, o pessoal da igreja sempre está disponível para estar auxiliando a gente nesses eventos, né? O pedágio, basicamente o pessoal da igreja que participa, assim, né? São os voluntários. São os voluntários, exatamente. Macarronada também, vem o voluntariado dali. A gente tem alguns outros voluntários ali da própria Ablucan que conhecem a instituição, às vezes é familiar de alguém que passou pela situação, enfim, também auxiliam, assim, né? Mas é geralmente ou aquelas pessoas que já tiveram contato com a Ablucan, ou o pessoal mesmo ali da igreja que conhece o nosso serviço, né? Conhece o nosso trabalho e está sempre ali nos auxiliando. Essa questão de desconfiança é bem grande, porque a gente vê que hoje a gente ouviu falar aí há pouco tempo atrás de uma pessoa que estava fazendo marmita para morador de rua e na verdade não estava entregando, né? Estava ficando embolsando o valor. Então existe essa desconfiança sim, porque a gente vê que existe hoje muita furada, realmente, né? Mas a Ablucan, ela tem todos esses certificados nesse convênio com a prefeitura, então a gente, realmente a gente sempre gosta de frisar essa questão, né? Olha lá o site, busca o CNPJ para ver que realmente a gente é uma instituição séria, né? Que não tá ali brincando nem nada e nem roubando, né? Inclusive no nosso site novo a gente vai estar colocando esse portal Transparência, né? Para o pessoal também ver o que está acontecendo lá dentro, onde está indo o dinheiro, às vezes, que eles estão doando, né, para a instituição. E pode fazer uma visita também, né? Exato, a Ablucan, ela tá sempre aberta, com as portas abertas. A gente geralmente pede assim, se quer atenção, não venha no dia de grupo, né? Certo. Porque a gente é só em 3 fixas ali na Ablucan, né? 3 funcionários. Então, se vir no dia de grupo, a gente vai receber sem problema nenhum, mas talvez a gente não consiga ter aquele tempo para apresentar a instituição, né? Mostrar, né? Tudo. Mas, se vier em dia de grupo, também é bem-vindo. Inclusive, se quiser participar, né? A gente não tem esse problema. Não tem restrição. Pode participar. Pode, com certeza. Então, a gente, assim, recebe de braços abertos todo mundo que quiser conhecer o nosso trabalho, quiser estar lá dentro da Ablucan, vendo como é que funciona, sempre vai ser bem-vindo. Aliás, isso é uma questão que eu acho bem legal, que você falou, que você pode ir lá participar, acompanhar um grupo, né? Eu tive a oportunidade de, uns 4 anos atrás, participar como ouvinte de grupos de apoio para pessoas que estavam em recuperação de alguma substância psicoativa. Fez parte de um trabalho que eu fiz de estudo e a gente saía mexido de lá. Às vezes a gente reclama da nossa vida, que está tudo, né, aquela coisa e tal.
vai para um grupo de apoio desse, aí você começa a perceber que, preciso me Tô bem, né? rever algumas coisas na minha vida, né? Porque realmente a reclamação às vezes ela é injusta, né? Tem gente que está passando por situações e momentos bem diferentes, bem mais complicados, com muitas lutas, né? E imagino que não seja diferente, né? Quando você está num grupo, né, com pessoas que estão aí passando por tratamento contra o câncer, os familiares, as lutas também que tem, porque de certa forma a família ela é afetada, ela adoece junto, né? Uhum. E ouvir como que tá isso mexe com a gente, né? Então vá lá. É verdade. Se você Podem acha vir. que a sua vida tá ruim, vai lá, né? Ouça, né? Como que as outras pessoas estão lidando, né? E certamente mexe. E dá uma... Você para pensar um pouco assim, né? Deixar de ser menos reclamão, né? Porque a gente também, por natureza, o ser humano é reclamão, né? É. Sempre tá reclamando de tudo, né? A gente que trabalha lá, a gente sente isso também, Tem, né, situações que eu tô passando, mas tem gente que tá passando tanto a mais que eu, né? Lembrar essa questão de dádiva e gratidão aí do teu podcast, é isso. A gente tem que lembrar de ser mais grato, né? Com certeza. Esse é um dos motes aí que a gente tem, né? De realmente agradecer pelo que a gente tem, mesmo que seja dificuldade, né? Mesmo que se passe por dificuldade, mas tem aí esse aspecto de sermos gratos pelo que a gente tem. Que legal. E Beatriz, vocês têm em algumas instituições a gente percebe às vezes assim fila de espera para entrar para atendimento. Vocês passam por isso também na Ablucan? Não, hoje o único serviço que hoje a gente não está conseguindo atender mais porque já chegou ao nosso limite é o serviço de convivência, porque a gente tem ali 20 vagas para cada grupo, então no total é 40. Então a gente já está com um público reprimido ali, né, que a gente fala, que a gente não consegue, mas mesmo assim, alguns deles a gente consegue permitir que venham, eles não estão inscritos ali, mas eles vêm para assistir, para participar também, né? Mas na Ablucan, como atendimento, a gente tem o total de cestas que a gente consegue disponibilizar 30, mas a gente não está no nosso limite ainda também. Então, a gente ainda não está com essa demanda reprimida. A gente ainda tem como atender Mas bastante pessoas. dos grupos é pela questão do espaço daí? É do espaço e do convênio que a gente tem com a prefeitura também. Okay. Ali com o CRAS, né? É que eles passam um número pra gente, né? E aí a demanda também vem deles, a maioria, para entrar no grupo, né? Então hoje a gente tá no nosso limite ali, né? Mas se fosse possível, ampliaria também Se fosse esse possível, atendimento. com certeza. Porque a gente realmente quer que as pessoas se sintam atendidas, né? Se sintam ouvidas, se sintam vistas. E se a gente puder dar esse acolhimento e ter elas ali com a gente abre mais espaço, com certeza. Entendi. Muito bem. Bom, mas aí depende justamente dessa movimentação Exato. do poder público. Isso. Mas daí também, como a gente acabou de entrar nessa demanda reprimida, a gente precisaria mostrar para eles que de um tempo para cá realmente aumentou e a gente precisa que seja aumentado esse número, né? Então, e vai ser sempre a gente vai sempre encaminhando para eles essa demanda reprimida para eles verem, não, a gente precisa realmente abrir mais vagas ali, né? Entendi. E uma pergunta que ela é inevitável, né, para todas, né? Como é que foi na pandemia? Então, como tu falasse, né, eu entrei ano passado, eu peguei só um pouquinho, né, peguei 3 meses ali dessa questão de pandemia, né, as meninas lá, a Ana e a Irma, que passaram toda essa questão, né, mas a gente teve que repensar todo o serviço, né, de que forma que a gente ia atender eles sem deixar eles, né, tipo, como é que a gente ia fazer isso, né. E as cestas básicas, elas foram entregues. A gente tinha pessoas voluntárias que iam entregar, né, para os cadastrados com todo o cuidado, né, máscara, higienizando mão, né, com álcool. E a questão dos grupos, a gente teve que começar a fazer online.
né? A gente fazia via WhatsApp, gravava videozinhos e enviava para eles. Aí eles davam sempre um retorno com vídeos ou fotos deles fazendo exercício, fazendo as atividades que eram propostas. Eles também tiveram essa participação, né? Foi bem difícil ano passado voltar pro presencial. A gente encontrou bastante dificuldade por insegurança deles voltarem no começo. Quando a gente voltou presencial, demorou bastante para eles conseguirem se adaptar novamente aí pelo medo. Né? Eles ainda tinham aquele medo de adoecer, né? A gente falou, não... Tanto que no começo a gente voltou assim com máscara, com álcool, com distanciamento e tudo, para eles começarem a se sentir seguros novamente, né? E aí foi passando o tempo. Hoje tá ok, né? A gente já, né, consegue, mas no começo foi bem difícil trabalhar essa volta também com eles. Até pela situação de doença, né? Tratamentos já estão fragilizados, o cuidado é redobrado, maior, né? Mas a gente se cuida bastante também, né, como funcionária, porque a gente sabe que a gente está lidando com um público que realmente, né, é mais frágil, né? Quando uma de nós está gripada, a gente já procura ir de máscara trabalhar também, né, para não... Mesmo que é uma gripezinha para mim, para eles talvez vai afetar muito mais. Então a gente sempre tem esse cuidado dobrado com eles, assim, pela segurança deles. Imagino que isso antes também, né? Antes da situação da pandemia também era assim, né? Sim. E imagino também, né? Porque eu não tava lá, mas assim, conhecendo a Irma, minha coordenação, ela sempre teve esse cuidado, né? Então, com certeza já era assim antes. Mas foi bem difícil, assim, a gente viu a dificuldade deles, o medo, né? Principalmente aqueles que dependem de ônibus também, não era só o medo de estar lá na Blucan, mas como é que eu vou com um ônibus lotado, né? Entendi. As cestas, hoje elas são entregues na Blucan ou continuam sendo entregues nas casas? Eles buscam na Blucan. Aqueles que não tem como ir, que estão acamados, aí a gente encontra um voluntário, né? Mas como a gente depende dessa questão de entrega de voluntário, quando o cadastrado ele consegue, tem algum familiar, alguém que pode buscar, então é o ideal, porque eu tava falando, a nossa equipe ela é reduzida. É eu, a Ana e a Irma. Aí a gente tem a assistente social e a psicóloga. Hoje a gente está contratando uma psicóloga, na verdade, né? Porque a psicóloga que a gente tinha, ela acabou saindo. Mas a psicóloga, ela trabalha 9 horas semanais só, né? E a assistente social são 4 horas diárias que ela tá ali com a gente. Então, e ela tem uma demanda grande de atendimento. Ela não consegue estar saindo, né? E a gente ali, como 3 também, é bem complicado, assim, porque a equipe é pequena. Uma depende da outra ali para fazer funcionar, né? Então, a gente não consegue estar sempre saindo justamente por causa disso. Então, nesses casos, a gente depende de voluntários, né? Interessante. Então aí, pessoal, mais uma chamada. Voluntários são sempre bem-vindos. Exatamente. Né? Porque sempre tem alguma coisinha para ajudar e fazer, né? Exatamente. Hoje a gente tem o Jeff, que é um parceirão nosso, assim, que ele sempre vai... a gente tem o Mesa Brasil, né, que é do Sesc. Eles dão... Conheces um pouquinho do Mesa Brasil? Eles dão esses alimentos pra gente, né? Então, a gente precisa de alguém para buscar, né? E aí, o Jeff, a gente dá uma chamadinha, ele geralmente consegue ir pra gente, assim, né? O Jeff é eu sempre falo errado, mas acho que é Meso Regional, o jornal dele ali. Ele sempre ele sempre consegue auxiliar a gente. Um abraço pro Jefferson, muito companheiro aí. E a gente tem, assim, a gente tem alguns voluntários, assim, que já auxiliam, mas ainda assim a gente acha que é pouco. Por quê? Porque aí acaba ficando sempre, quando Mesa Brasil, o Jeff, sabe? Se torna pesado pra pessoa, né? Se a gente tiver mais pessoas, quem sabe vai só uma vez por mês, né? Então, dá pra revezar daí, exato. Né? A gente só tem o cuidado com quem entrega as cestas, né? Sim. Porque a gente já teve, infelizmente, voluntários que ou ficaram falando, porque a casa da pessoa era linda. Mas aí é aquela situação que a gente coloca. Às vezes, quando vem o câncer, a pessoa tem uma vida estável. Aí ela vai vender a casa porque ela tá com câncer? Não, né? Então, ou tipo, não trouxe o documento assinado, porque a gente sempre manda um documentozinho para a pessoa assinar. Então, a gente já teve algumas situações que hoje, para entregar o benefício, a gente procura conhecer mais primeiro da pessoa para poder confiar, assim, né? Porque a gente também tem esse cuidado com os nossos cadastrados, né? Até mesmo o que vai falar para essa pessoa, Exato. né?
Exato. Eu sempre eu me lembro também assim de pessoas que comentam: se você está apresentando uma situação, eu tenho uma história pior para contar, né? Uhum. Mas a pessoa não está querendo ouvir aquilo, né? Ela precisa de apoio naquele momento e Exato. não assim ainda escutar algo que venha a deixar ela mais deprimida, mais para baixo ainda, né? Exato, ela quer aquele apoio, né? E não um desânimo, né? Mas Aí vocês acabam tendo que fazer um trabalho com o voluntário também para ele se conter, né? Não mas se assim, empolgar demais, né? hoje a gente, o pessoal que tem lá, assim, não dá pra gente dizer não, a gente teve que trabalhar antes e tal. Inclusive tem a Alessandra que ela passou com um familiar, né, essa situação. Então a pessoa já entende melhor o porquê que tá ali, como é que tu vai, né, falar com essa pessoa que tá passando por essa situação, né. Hoje as pessoas que tem lá na Blucan são pessoas, assim, maravilhosas, assim, né, que realmente sabem ter esse cuidado e esse carinho com o cadastrado. Isso é importante, importante. Me colocando na situação, né, da pessoa que está recebendo, eu realmente quero empatia, né? Não quero alguém que venha e me derrube mais ainda, né? Uhum. Isso é importante. Também na situação de voluntário, né? A gente tem que se conter, né? Não dá para ficar querer contar muita história ou assim. Tem que ser comedido e às vezes a pessoa também, né? O atendido nem quer conversar ou a família também não quer, não tá num dia legal para conversa, né? Tem que ter uma certa sensibilidade, assim, né? Pra entender o que o outro tá sentindo, né? Tem que ter essa... A empatia é a palavra certa, tem que ter essa empatia. Porque às vezes eu penso, já passei por uma situação parecida, mas o que eu sinto não é igual a outra pessoa tá sentindo. Às vezes a gente vai falar pra pessoa, eu já passei por isso, eu sei como tu tá se sentindo. Não, eu não sei como a pessoa tá se sentindo, porque o sentir dela é diferente do meu sentir, né? Então tem que ter essa empatia realmente. Mas tem que ser trabalhado, muitas vezes, Com né? certeza. Porque a gente tem esse desejo de querer ajudar, mas vamos lá, às vezes atrapalha, né? Que legal. Que mais nós temos para falar da Blucan? Eu acho que, assim, de questão do que a gente oferece hoje, acho que eu já falei todos os benefícios que a Blucan fornece para quem está cadastrado. Legal. Acho que seria isso, assim. E planos para futuro? Onde é que a Blucan quer chegar? Aí a gente vai longe. Eu mesmo sonho. Sonho com bastante coisa. Se for dentro dos meus sonhos, assim, né? Eu vejo a Blucan muito maior, se expandindo muito, não só em Blumenau, mas para toda a região e não só, quem sabe, para outros estados, porque hoje a gente consegue só atender essa demanda daqui, né? Mas a gente vê que tem outros estados que o CRAS não dá conta, que o hospital não dá conta, que também precisam, né, desse apoio. E por que fazer só o que a Blucan já faz? Sabe, eu vejo que a Blucan, ela tem como fazer muito mais pelos nossos cadastrados, sabe? Oferecer muito mais do que a gente dá hoje, né? Então, a gente tem esse sonho de realmente de crescer, não só na questão de desenvolver para outros lugares, mas também de desenvolver novos projetos, né? Novas coisas para o cadastrado. Como eu falei, uma das coisas que a gente está pensando são esses grupos, né, de apoio para a família, né? Porque a gente vê essa necessidade. E aí são projetos assim que a gente vai vendo que, poxa, eles estão precisando de tal coisa, por que a gente não pode tentar fazer algo, né, por eles, né? E aí tudo também vai das parcerias que a gente vai desenvolvendo, né? Do suporte financeiro que a gente vai conseguir. Hoje a Blucan, ela tem esses eventos, né, que a gente faz para se manter. A gente com certeza vai precisar de mais alguns para conseguir se mantendo. Mas a gente está pensando aí como é que a gente vai fazer essa questão ainda de como que a gente vai conseguir o valor para poder, né, aumentar essa demanda que a gente tem hoje, né? Entendi. Bom, além dos eventos, vocês recebem também doações. Doações, né?
Quem quiser ajudar. Tem alguma forma diferente, assim, por exemplo, via conta de luz, que as pessoas podem ajudar também? Não, vocês não têm esse convênio? Não, até estava escutando a Irma, minha coordenação, comentando essa semana com o pessoal que foi lá visitar a Blucan, né, justamente sobre essa questão da conta de energia elétrica. E parece-me, mas parece-me que foi tentado, só que, por exemplo, a pessoa paga R$10 a mais ali, né? Os R$10 não vão vir para a Blucan. É uma porcentagem ainda assim fica para o pessoal ali da energia elétrica, né? E aí é só um valor que é repassado. E aí eu acho que foi tentado e a gente não conseguiu esse convênio também. Então, assim, o que a gente tem hoje hoje eu não tenho um valor financeiro, mas eu posso ajudar com peças de roupa, né? Roupa masculina é uma coisa que sempre tá em falta lá na Blucan. Então, quem tiver roupa masculina, né, para doar, a gente sempre tá precisando. Que vocês homens costumam usar até estragar, né? Aí vão lá e compram um novo quando realmente precisa, até né? Até quando não tem mais jeito de remendar, né, Guilherme? Exato. E aí é bem difícil conseguir roupa legal, assim, pra ter lá no brechó roupa masculina. Então, mas eu não quero ajudar com roupa. Hoje eu não tenho. Hoje eu também não tenho valor financeiro, mas eu vou ajudar com um alimento, né? Como a gente distribui essas cestas básicas, a gente também precisa desses itens de cesta para alcançar os nossos cadastrados também. Então, hoje as formas de doação, né? Ou de trabalho voluntário, né? Que a gente também sempre precisa. A questão do bazar eu sempre ressalto aqui, não é aquela roupa que não dá mais para usar. Você tem que sentir assim, não, eu ainda vou conseguir, eu usaria essa roupa, né? Exato. É um critério que, né, volta e meia, quem senta aqui junto na bancada, reforça, às vezes a gente recebe roupa que não dá para aproveitar. E né? bastante. Não é depósito de lixo. Exato, né? exato. De não, descarte. A gente recebe bastante coisa assim, furada, manchada, realmente gasta, assim, que não tem mais como usar, né? Eu entendo que às vezes é aquela peça de estimação tua que tu ama, mas, poxa, se tu vai passar pra frente, a pessoa não tem o mesmo apego emocional, às vezes, aquela peça de roupa, né? Então a gente tem que entender que se a gente tá doando pra um brechó, pra ser revendido, eu tenho que pensar, eu pagaria um valor nessa blusa, né? E realmente chega peças assim. Eu não passei por essa situação, né? Mas a Ana já chegou a passar a situação de ter absorvente usado junto. Nossa. Então, é bem complicado, assim. Eu que faço hoje a separação de roupa na Blucan. Já pegamos muita roupa, assim, suja, mas suja, assim, suja mesmo, assim, sabe? Então, é complicado, assim. O pessoal tem que ter essa noção, né? Se eu vou doar limpinho, vou doar, né? Uma coisa que realmente vai poder ser revendido. Eu não quero que seja revendido, eu quero doar pro cadastrado. Mesmo que é pro cadastrado, dou uma coisa boa, né? Sim, porque faz parte da pessoa também se sentir bem. Exato. Quem vai receber, né? Exato. É bem difícil, assim. Agora, de coberta, lençol, essas doações que a gente recebe vêm boas, assim, a gente consegue distribuir para os cadastrados. Agora, essa questão de roupa é bem complicada. Assim, tem gente que doa coisa muito boa, mas tem gente que também doa coisa... Já é refúgio na casa e a gente está com o Instagram aqui da Blucan, né? Tem ali as cores, né, que você destacou lá no comecinho, né, o verde da assistência. Exato. E bom, tá aí, né? Quem quiser conhecer, tem fotos aí de eventos, o Super Bazar, dia 10 de junho. Né? Essa aqui é do pedágio, não? O que foi essa dos Essa ali 16 anos, né? Isso foi o 2 de setembro do ano passado. Daí, como era uma foto legal que tinha bastante dos nossos cadastrados, a Ana colocou, né, para lembrar os 16 anos. Sim. Vocês participam do desfile, né? Isso, participamos do desfile. Podemos seguir na outra, Guilherme. Aquela anterior ali foi o dia que a gente fez pras mães, aquela
Essa aí foi a visita que a gente teve semana passada. A anterior, A anterior, isso. Esse aí foi o dia de beleza que a gente fez no Dia da Mulher. Bacana. Foi bem bacana, assim. Aí quando a gente tem esses eventos maiores, que a gente precisa de espaço, a igreja aba cede o espaço lá pra gente poder estar fazendo os eventos. Que legal. Ali foi da macarronada, que tem da nossa horta, que eu comentei que a gente tem. Uhum. Aí foi os cadastrados, inclusive, participar, né, para aprender como faz. Agora a horta tá cheia de mato, como é que eu faço, né? Então eles também estiveram lá aprendendo um pouquinho mais. Que legal. Bem bacana. A macarronada deste ano ainda vai acontecer. A macarronada deste ano já aconteceu, já foi. Uhum. Mas foi bem bacana. A gente teve a participação ali do Felipe, que ele era o chefe de cozinha ali do Sesc, né? Do Hotel Sesc. Sempre que a gente precisa dessa questão de ajuda nessa parte de alimentação, ele tá sempre lá auxiliando, assim. Legal. Inclusive, teve alguns grupos que a gente fez oficinas culinárias, né? Aí a gente pensa assim, não só em aprender o cozinhar, mas também aprender coisas que eu posso tornar uma renda, né? Certo. Ele ensinou a fazer um macarrão caseiro, né? Aí ele passa até os valores, tudo certinho, se o pessoal tiver interesse de vender docinho de Natal, ele também já esteve lá ensinando, bem bacana, assim, para os nossos cadastrados também poderem... tá criando uma nova renda, né? Isso é legal, porque às vezes a pessoa... o benefício às vezes não é suficiente, né? Uhum. Exato. Então a gente sempre busca, assim, em algumas oficinas de artesanato, né, de culinária, buscar algo que eles possam reproduzir em casa. Sempre que eu e o Felipe vamos conversar sobre qual receita que ele vai trazer, a gente pensa em algo acessível, que a pessoa pode estar comprando os ingredientes para poder depois fazer essa venda, sabe? Porque também não adianta a gente, sei lá, aprender a fazer uma lasanha. Hoje o queijo está extremamente caro, né? Então, como é que o cadastrado vai conseguir comprar o queijo para fazer essa revenda? A gente pensa em coisas realmente que são econômicas e que vai gerar um valor para eles. Bacana. Que legal. Que legal. Quanta coisa, né, Beatriz? Bastante coisa. E olha, e nem... Isso porque vocês nem trabalham a questão de saúde, né? Porque senão a gente teria mais o que falar aqui. Muita coisa o que falar, né? Mas como não... Apenas a parte assistencial. Mas eu acho que já é, assim, um atendimento muito especial para quem precisa, né? 60 e... Quantos atendidos hoje? 40? 65. 65. Podemos até dizer que são famílias, né? Que são 65 famílias impactadas aí com o trabalho de vocês, né? Isso mesmo. E que certamente está sendo mais fácil porque existe a Blucan, senão elas estariam em outra situação, né? E como eu te falei, a gente busca realmente acolher esse público porque a gente sabe da vulnerabilidade que eles estão passando, né? É uma situação bem difícil mesmo e a gente tenta, né, tá ali e a gente esquece os nossos problemas para realmente estar ali por eles, né? De vez em quando chega um cadastrado lá para tomar um café com a gente, para conversar, né? Daí eles falam, a gente vai embora porque tá alugando vocês demais, deixar vocês trabalhar, né? Aí a gente fala, gente, o nosso trabalho é estar com vocês, né? A gente larga aquilo que a gente tá fazendo para realmente poder dar essa atenção para eles, né? Porque às vezes a gente sabe, às vezes tem o familiar, mas o familiar também trabalha, né? Então, eles vêm ali para conversar, às vezes nem é sobre o que eles estão passando, mas só para desaparecer um pouquinho sobre a situação toda. Então, a gente busca realmente dar essa atenção que eles precisam. Interessante. Escutar, né? Ouvir o que a pessoa tem para falar. Que às vezes não precisa nem ter relação nenhuma, né, com a doença, nada, mas só o fato de ter contato com alguém, né? Necessidade de... Exato. de é que hoje a gente relacionamento, se tornou, assim, egocêntrico, né? A gente quer falar sobre nós, sobre o que tá acontecendo, e às vezes a gente esquece de realmente escutar o outro, né? Escutar a necessidade do outro, escutar o dia a dia, às vezes, da pessoa, né? E é bem importante, assim. E é bem legal que, às vezes, de alguma escuta dessa,
a gente consegue fazer algum encaminhamento ainda, sabe? Percebi a necessidade de um advogado, percebi a necessidade de uma físio nessa fala, sabe? Então a gente faz essa escuta sensível também para poder fazer esses encaminhamentos às vezes, sabe? E o bacana da gente ter esse convênio com a prefeitura, com o CRAS, é esse trabalho em rede que a gente consegue desenvolver. Às vezes eu não vou ter um psicólogo hoje na instituição, mas eu consigo encaminhar, né, através da assistente social, encaminhar ali para o CAPS, né, fazer esses encaminhamentos em conjunto, né. Acho que é muito importante esse trabalho da rede hoje, sabe? Para não deixar desamparado. Né? Exatamente. Que legal. Olha, já estamos aí 1 hora, né? 1 hora conversando. Bastante coisa para falar da Ablucan, né? Que legal. Beatriz, o que faltou falar da Ablucan? Olha, eu acho que... Agora eu acho que eu falei tudo. Então, as pessoas, como elas fazem para encontrar vocês? Além do endereço lá na Itopava Norte. Deixa eu passar aqui o telefone. Vocês podem estar ligando no 3035 4800 ou no 99 927 8906. Esse número é o WhatsApp também daí. Ou até mesmo pelo próprio Instagram, se mandar mensagem ali, a gente também responde. A gente está sempre respondendo. Na descrição do vídeo a gente coloca depois esses telefones, o endereço, o Instagram também, para que as pessoas possam ter acesso fácil aí também para encontrar vocês, né? E fora isso fica o convite, né, de visitar a Ablucan. Isso mesmo. De ajudar com roupas, ajudar financeiramente. Né? Com alimentos. Com alimentos. E voluntariado também. Voluntariado. Né? Ou às vezes, tem uma cadeira de rodas que não me serve mais, que, né, eu usei num período e não preciso mais. Nós também aceitamos esse tipo de doação porque a gente também repassa para quem precisa. Eu lembro agora, era uma das questões que eu queria perguntar. Vamos voltar a esse pedacinho. Que vocês emprestam esses equipamentos, né? Isso. Então a pessoa usa no período que precisa e depois ela devolve também. Isso, de forma gratuita. Algumas pessoas perguntam, mas qual o valor, né? E tal. Não, a gente empresta de forma gratuita ali para os nossos cadastrados, né? A gente faz um terminho de 3 meses. Se a pessoa precisar, a gente renova novamente, sem problema nenhum, né? De 3 em 3 meses. É só pra gente poder ter esse controle de saber com quem tá, onde tá, se ainda tá usando, né? Porque às vezes outra pessoa também precisa, né? E às vezes a pessoa esqueceu de devolver, né? Que também pode acontecer. Então a gente tem esse empréstimo de forma gratuita também. Bacana. Que legal. Associação Blumenauense na luta contra o câncer, a Ablucan. Beatriz, que bate-papo gostoso. Foi mesmo, foi muito bom. Quanta coisa nova, diferente. Eu digo assim, cada instituição que a gente traz aqui para conversar, a gente aprende uma coisa nova, né? E faz muito bem ouvir tanta história inspiradora, né? E com vocês não é diferente, né? A inspiração também na causa que vocês atuam, né? Que é super especial e certamente as pessoas que são atendidas lá por vocês, nossa, estão em super boas mãos aí, né? E puxa, que legal. Agradecer de novo, né, por conseguirmos aí, né, agenda para conversar. Sim, né? A gente que agradece de poder estar aqui. A gente, quando tu entrou em contato, a gente não conhecia o teu trabalho, mas a gente comentou, né, que entrou lá no teu canal, achamos muito bacana o teu trabalho, parabéns, né, por esse trabalho de estar divulgando, né, essas OSCs, né, de estar aí para auxiliar nessa parte também, né, porque essa oportunidade de estar aqui para nós parece também assim pequena, mas é grande, né, do pessoal também poder conhecer o nosso trabalho. A gente fica bem feliz assim em poder tá mostrando e tantas outras OSCs que tu abriu a oportunidade de estarem aqui, né. É muito bacana esse teu trabalho, parabéns também. Obrigado. É um trabalho assim, digamos, é um arquivo digital que a gente está fazendo, né? A Ablucan hoje com 16 anos, a gente fez um apanhado, né? Daqui a 5 anos a gente vai poder revisitar esse vídeo e ver o que aconteceu nesses 5 anos, os sonhos aí de ampliação, né? Vamos ver
o que já foi possível. E quem sabe daqui a pouco a gente promove aí um segundo episódio para trazer um pouco desses novos avanços aí, né? Uhum. Que vocês tiveram aí ao longo desse tempo também. Muito legal. Obrigado, viu? Imagina, a gente que agradece. Gente, e você, quero convidar então a seguir também as redes aí da Ablucan, né, para acompanhar um pouco desse trabalho que é feito lá. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Toda segunda-feira a gente tem, ou quase toda segunda-feira, às vezes atrasa 2 dias, mas normalmente segundas-feiras, 18 horas, a gente tem aí um episódio novo para você. Tchau, gente. Até a próxima.